Nós estamos nessa série de exposições no Evangelho de João e hoje nós vamos olhar para esse texto que eu vou ler e nós vamos perceber que esse texto marca o início da perseguição de Jesus por parte dos judeus. Diz assim a palavra do nosso Deus: Então, os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Disse-lhe Jesus: Meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Meus irmãos, nós estamos diante desse texto que marca o início da perseguição do nosso Senhor Jesus. O que nós vimos até aqui foi que o nosso Senhor, até o presente momento, ele não foi perseguido. Até o presente momento, nosso Senhor Jesus gozava de alta popularidade. Afinal, Jesus falava como quem tem autoridade, o seu discurso era profundo. O nosso Senhor Jesus realizava milagres. Quando nós lemos o finalzinho do capítulo 2, versículo 23, 24 e 25, nós somos informados por João que Jesus, lá em Jerusalém, realizou muitos e muitos milagres. E milagres chamam a atenção. Milagres geram popularidade nas pessoas. Quantos e quantos curandeiros gospels por aí você não conhece? E quantas pessoas seguem esse tipo de pessoa? Porque milagres chamam a atenção. O nosso Senhor Jesus também gozava com o testemunho público de João Batista, que era o maior profeta. Ele disse 2 vezes acerca de Jesus que ele era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E nós bem sabemos que João Batista era alguém que tinha pessoas e pessoas, multidões que o seguiam, que iam até o Jordão para ser batizado por ele, ou por curiosidade também. E esse homem popular diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor Jesus, então, ele gozava de uma alta popularidade. Vale lembrar que quando ele voltou da Judéia para a Galileia, depois de ficar 2 dias em Samaria, os galileus o receberam. Por quê? Porque viram os sinais miraculosos que ele havia realizado em Jerusalém. Jesus era muito popular. E até o presente momento, nosso Senhor Jesus Cristo não havia sido perseguido em nenhum momento. Até mesmo quando ele lá no templo virou as mesas dos cambistas, expulsou os vendilhões, fez um chicote, soltou os animais, até mesmo nesse episódio um pouco tenso, até mesmo ali não houve perseguição por parte dos judeus. Eles apenas se assustaram e pediram a Jesus um sinal. Nos dê um sinal como prova da sua autoridade. Mas não houve nenhum tipo de perseguição. Até que o nosso Senhor Jesus resolveu mexer num vespeiro. Ele tacou uma pedra de marimbondo. Ele iniciou agora, um confronto severo contra os religiosos do seu tempo. Os religiosos do tempo de Jesus, eles haviam deturpado a lei de Deus. Eles haviam criado códigos e mais códigos de interpretação da lei de Deus. E esses códigos eram por demais legalistas. Extrapolavam o que Deus queria ou pretendia que os seus adoradores fizessem ao ler a sua lei. Então Jesus agora inicia um confronto com relação à hipocrisia e à religiosidade exacerbada dos judeus do seu tempo. A perseguição, então, ela teve início na história que nós estudamos no sermão passado. O que nós vimos no sermão passado? Nós vimos que o nosso Senhor Jesus Cristo, por conta de uma festa em Israel, em Jerusalém, ele se dirige ao templo. Só que antes de chegar no templo, ele para num tanque chamado Betesda. Nós vimos que esse tanque era marcado por uma lenda de que um anjo descia, mexia as águas e as pessoas ali eram curadas. E o Senhor Jesus Cristo, intencionalmente, vai até aquele tanque, vai na direção de um único homem que não podia andar e o cura. Aqui nós temos o início da perseguição. Mas por que essa cura chamou tanta atenção e gerou essa perseguição? Afinal, Jesus já havia realizado outros milagres, não é verdade? Já curou muitos em Jerusalém, já havia transformado água em vinho.
já havia curado o filho do oficial romano, que estava prestes a morrer. Mas por que esse milagre chamou a atenção dos religiosos? Por uma única razão. No versículo 9 nós lemos: isso aconteceu num sábado. Tá, mas tudo bem, qual é o problema disso ter acontecido num sábado? O problema se deu porque o Senhor Jesus disse àquele homem: pega teu leito e anda. Isso aconteceu num sábado. Então aquele homem que há 38 anos não andava, Jesus vai até ele no tanque com o propósito de curá-lo, e somente ele. Agora preste atenção, Jesus poderia ter curado um cego. O cego não precisava levar nada na mão, não ia gerar esse problema. Jesus poderia ter curado outras enfermidades, mas Jesus escolheu curar especificamente alguém que depois da sua cura teria que levar a sua maca. Jesus poderia ter feito isso numa sexta-feira, mas ele foi no sábado e deu essa ordem a esse homem. Depois que esse homem foi curado, então ele obedece a Jesus, enrola a sua maca de palha e sai andando pela cidade. Aí os judeus, quando viram aquele homem andando, ao invés de adorar a Deus, ao invés de questionar o que aconteceu com você, eles se preocuparam, por conta do legalismo, se preocuparam com a sua tradição. O que eles disseram? Hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Esse foi o questionamento. O problema foi que esse homem, ele se esquivou de dizer quem foi que mandou ele carregar a maca, até porque ele nem sabia mesmo. Mas depois o Senhor Jesus o encontra no templo e diz a ele: olha, veja, você está curado. E ele então descobre que é Jesus que havia curado, porque nem deu tempo dele perguntar quem era, porque Jesus sumiu no meio da multidão. E agora esse homem vai até os religiosos e diz: foi Jesus quem me curou. Foi ele que me mandou carregar a maca no dia de sábado. E aí nós chegamos no versículo 16. Então, ou seja, por conta desse episódio, os judeus passaram a perseguir Jesus. Nós temos aqui o início da perseguição. Essa perseguição ela vai se acentuando cada vez mais, principalmente por conta dos discursos de Jesus e por conta dos seus milagres. E daqui a 18 meses, o Senhor Jesus Cristo será morto por conta dessa perseguição. Essa é uma perseguição que vai se acentuando cada vez mais. O ódio, a raiva, o rancor vai aumentando no coração dos judeus. Por quê? Porque Jesus confronta a religiosidade deles. Até Jesus confrontar a religiosidade deles, ou o pensamento equivocado deles com relação à lei de Deus, não havia perseguição. Eles achavam estranho. Nicodemos, que era uma autoridade em Israel, foi até Jesus, afinal ele realiza milagres, ele tem um discurso profundo, preciso saber quem é esse homem, vai que é um profeta. Mas não havia perseguição, mas agora Jesus, de propósito, taca uma pedra no cacho de marimbondo, e agora os ferrões dos religiosos se voltam contra Jesus. Jesus fez isso porque a sua vinda a essa terra tinha um propósito específico: morrer por pecadores miseráveis como nós. Então ele sabia que ao curar aquele homem, a perseguição começaria e essa perseguição desembocaria na sua morte. Estava tudo dentro do controle do nosso Deus. Então os judeus passaram a perseguir Jesus porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Primeira coisa que eu quero dizer a vocês é que Jesus aqui, ele na verdade não poderia nem ser acusado de violar o sábado. Porque teoricamente ou tecnicamente, Jesus não estava carregando nada no sábado. Quem estava carregando no sábado? O paralítico, ou o ex-paralítico nesse caso. Jesus, mesmo assim, foi acusado de ter violado a lei do sábado, de acordo com a concepção dos judeus, mas ele mesmo não tinha feito nada. Mas para eles, para os religiosos, você ordenar ou mandar alguém violar a lei era tão grave quanto você quebrar a lei. Por isso, eles se voltaram contra Jesus. Mas por que exatamente eles perseguiram Jesus? O texto diz que ele fazia essas coisas no sábado. Eu quero apresentar a vocês, olhando para o texto, duas razões
para os judeus perseguirem Jesus dentro desse texto que estamos estudando. Vamos lá, as duas razões. Disse-lhe Jesus: meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era o seu próprio pai, igualando-se a Deus. Bom, meus irmãos, a perseguição ela teve início porque Jesus supostamente havia violado o sábado e se igualado ao Deus Pai. A resposta de Jesus nesse texto, ela vai no X da questão. Ele acertou o alvo em cheio quando ele disse: meu pai continua trabalhando hoje e eu também estou trabalhando. Mas por que essa afirmação de Jesus causou o espanto e a revolta por parte dos judeus? Porque os judeus também chamavam Deus de Pai. Não era tão comum, mas eles chamavam também Deus de Pai. Qual é o problema dessa frase de Jesus, ou dessas palavras de Jesus? Você já parou para pensar? Por que isso causou revolta nos religiosos? Quando nós estudamos ou lemos um texto bíblico, nós temos que ter em conta que a Bíblia foi escrita ou se encerrou há quase 2000 anos atrás. E existe um contexto histórico que permeia as passagens que nós estamos lendo. O evangelista João, ele não nos explica muitas coisas com relação à história, porque os seus leitores originais estavam dentro desse contexto, dentro dessa cultura, ou entendiam os ensinamentos, e eles entenderam perfeitamente o porquê as palavras de Jesus foram tão fortes. Havia um contexto. Os rabinos, quando eles pararam para pensar a respeito do Shabat, ou do sábado, eles chegaram a algumas questões que eles precisaram resolver. Precisaram resolver algumas questões com relação à guarda da lei do sábado. Nós sabemos que o princípio do Shabat, ou do descanso, ele surgiu em Deus, quando Deus, no 7º dia, ele descansou de sua criação. Deus criou tudo em 6 dias, no 7º dia, então Deus não cria nada. Agora, quando a gente fala que Deus descansou, quando a Bíblia diz isso, a Bíblia não está supondo que Deus estava muito cansado depois de 6 dias de trabalho, ele chegou se arrastando no último dia, ainda bem que amanhã é sábado para eu poder descansar, e Deus tirou umas férias para descansar. Essa não é a intenção do texto. Nós já aprendemos no primeiro sermão que Deus é poderoso para criar todas as coisas com o poder de sua palavra, em um único dia, num único momento, numa fração de segundos. Mas aprove a Deus criar o mundo em 6 dias. E no 7º dia, Deus descansou, significa que Deus não criou absolutamente nada. Nós temos aqui, então, uma lei natural, em que os homens passaram, então, a seguir essa lei natural. Não era uma lei imposta, era uma lei natural, uma lei da criação. Deus descansou, então pressupõe que os homens também descansem. Mais tarde, no Monte Sinai, Moisés recebe as tábuas da lei, e nós encontramos ali o 4º mandamento. E o 4º mandamento diz que devemos separar ou santificar o sábado. Aí os religiosos precisaram, então, debater algumas questões. Algumas perguntas precisavam de respostas. Por exemplo, Deus guarda a lei do sábado? Deus guarda o Shabat? Se Deus não guarda, ele então se torna um transgressor da lei? São questões que eles tiveram que lidar. Agora, se Deus guarda, ou se ele descansa, ou se ele não trabalha no sábado, quem que mantém o universo, o mundo em funcionamento? Como o mundo não entra em caos se Deus está descansando? Ou quem é que assume o seu lugar? Kotai. Essas eram questões que os judeus tiveram que pensar, como a crença judaica corretamente, ela é monoteísta, a crença de um único Deus. Se Deus descansasse, o universo ruiria. O caos imperaria. Essas eram questões que os rabinos precisavam debater. E os rabinos chegaram a um consenso de que Deus continua trabalhando no sábado, afinal o mundo está funcionando perfeitamente. Não há um caos aqui, está tudo em ordem.
As estrelas estão nos céus, o sol continua fazendo o seu movimento, a terra continua girando, está tudo perfeito. Isso significa que Deus está trabalhando, eles não puderam negar isso. Então, a primeira afirmativa, Deus está trabalhando, porque do contrário o universo estaria em desequilíbrio e caos. Ainda no primeiro século, essa discussão estava bem acentuada. 4 iminentes rabis, um chamado Rabban Gamaliel II, o outro Joshua, o outro Eleazar, Azarias e o famoso Aquiba, eles sentaram para discutir essa questão e eles concluíram que, embora Deus trabalhe constantemente, que ele não descanse, ele não pode, com justiça, ser acusado de violar a lei do sábado. Essas informações são importantes porque elas vão nos dar uma coloração à frase de Jesus, ou às palavras de Jesus. Na visão deles, dos religiosos, Deus não pode violar o sábado porque Ele é o Senhor do sábado. Ele que criou o sábado. Ele é superior ao sábado. E também porque Ele é o dono de todo o universo. Agora, você também consegue entender as palavras de Jesus em Mateus capítulo 12. Quando ele confronta os religiosos do seu tempo, que estavam acusando os discípulos de Jesus de violarem o sábado, porque eles estavam colhendo espigas para saciar a sua fome. A lei de Moisés, ela permitia obras de misericórdia no dia de sábado. Por exemplo, quem levou aquele homem coxo para o tanque de Betesda, num sábado, carregando a maca para ele, não estaria violando a lei do sábado, porque era um ato de misericórdia. Tanto é que Jesus diz a eles que, de acordo com a própria lei deles, se um boi caísse num dia de sábado num buraco, era misericórdia para com o animal, eles tiravam o animal dali sem assim violar a lei de Moisés. Agora os discípulos de Jesus estão com fome, muita fome, e eles vão lá, catam as espigas para começar a comer, e aí os judeus vão para cima de Jesus. Seus discípulos estão violando a lei. Aí Jesus se utiliza desse entendimento rabínico, que está correto. Deus é superior ao sábado. Ele é o Senhor do sábado, e Ele é o Criador de todas as coisas. Eles estão corretos. Aí Jesus se utiliza desse entendimento rabínico e afirma: pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Essa afirmação causou uma revolta naqueles religiosos. E o texto nos diz lá em Mateus 12 que eles começaram a conspirar. Olha que palavra pesada. Conspirar para matar Jesus. Eles queriam matar Jesus, porque segundo eles, Jesus estava violando o sábado. E Jesus disse: eu sou o Senhor do sábado. E de acordo com o entendimento rabínico, somente Deus é Senhor do sábado, porque somente Deus criou o sábado. Jesus estava claramente dizendo que Ele é igual a Deus. É o que está no nosso texto. Ele não somente está violando o sábado, mas, olha aí, está se igualando a Deus, porque chama Deus de seu Pai. Em poucas palavras, o texto que está diante de nós, quando Jesus disse assim: meu Pai continua trabalhando, até hoje eu também estou trabalhando. Em poucas palavras, Jesus estava dizendo: meu Pai nunca parou de trabalhar. Do contrário, se Ele parasse de trabalhar, todo o universo ruiria, nada pararia em pé. Eu não estou apenas imitando meu Pai, aliás, estou apenas imitando meu Pai, pois assim como Ele, eu sou o Senhor do sábado. Foi isso que soou nos ouvidos dos religiosos, porque foi exatamente isso que Jesus estava dizendo. Mais tarde, o autor de Hebreus, lá no capítulo 1, versículo 3, ele diz algo interessante acerca de Jesus. Ele vai nos dizer que é Jesus que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Veja aí. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Jesus é o Senhor do sábado. Ele não descansa, Ele continua trabalhando, porque é Ele quem sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Já se passaram 7 dias. E Jesus sustentou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Não houve um dia que Ele tirou um Yasumi ou pegou um Yukio para descansar. Ele continua trabalhando. Por isso Jesus pôde dizer: meu Pai continua trabalhando. Ou seja, Ele nunca
parou de trabalhar. Agora você consegue perceber, entender a indignação dos religiosos, né? Por que eles ficaram tão revoltados assim? Jesus estava afirmando com isso que ele tem a mesma autoridade que Deus tem. Ele estava dizendo que ele está acima do sábado. Estava dizendo que ele é o Senhor do sábado e que qualquer coisa que Jesus faça, inclusive a cura de um paralítico, ele pode fazer, porque assim como Deus, ele não transgride a lei do sabate, porque ele está acima do sabate. Resumindo, Jesus estava dizendo, eu sou Deus. Esse foi o entendimento dos religiosos. Isso pode ser percebido no texto, por essa razão, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado, mas ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era o seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Eu preciso agora também reforçar algo que eu toquei superficialmente no último sermão. Eu tenho uma pergunta para você. Jesus realmente violou o quarto mandamento? O Shabat, o sábado? Porque se a gente prestar atenção no texto, o texto diz que ele não somente estava violando o sábado, não é? Não é isso que a sua Bíblia diz? A Bíblia não está afirmando aí claramente que Jesus estava violando o sábado? Eu devolvo uma pergunta para vocês. Jesus realmente violou o sábado? Nós estamos diante de uma questão importante, irmãos. Porque é aqui que muitos se confundem. Eu quero apresentar a vocês duas razões para rejeitarmos a ideia de que Jesus violou o Shabat. Eu vou apresentar duas razões. Uma razão vai ser hermenêutica e a outra vai ser teológica. Duas razões pela qual nós jamais podemos afirmar que Jesus violou o sábado. E aí eu vou explicar por que esse texto está assim. Primeira razão, hermenêutica. O que é hermenêutica? Hermenêutica é a ciência da interpretação bíblica. Por exemplo, se você estudar direito, você vai ter que aprender hermenêutica. Hermenêutica é a matéria que vai te ensinar a interpretar as leis. Código Civil. Existe a hermenêutica bíblica, que são princípios básicos que te ajudam a interpretar o texto bíblico. Como, por exemplo, olhar o contexto, olhar o significado da palavra naquele contexto, naquela passagem. São princípios, né? Geralmente as pessoas usam um jargão bem popular para isso, quando dizem texto sem contexto é pretexto para heresia. Texto sem contexto, pretexto para heresia. É um resumo aí do que é hermenêutica. A hermenêutica ajuda a gente a evitar as heresias, né? Se a gente olhar para o versículo 18 aqui, sem levar em conta o contexto imediato, o contexto próximo, e também um contexto posterior dentro do Evangelho de João, certamente nós vamos chegar à conclusão que sim, que Jesus violou o quarto mandamento. Porque é isso que o texto parece afirmar, não é verdade? Pois não somente estava violando o sábado. João não parou para explicar para nós, olha, é o seguinte, esse aqui era o entendimento dos judeus. Jesus não pode violar o sábado. João não faz isso inúmeras vezes. É preciso entender, irmãos, que por vezes João está apenas descrevendo os fatos de acordo com a percepção dos religiosos do seu tempo. Ele apenas está registrando o que eles entendiam, registrando a tradição deles. E João não se preocupa em explicar essas coisas, porque se a gente continuar lendo o Evangelho de João atentamente, ou se a gente continuar lendo toda a Bíblia atentamente, nós vamos perceber que, na verdade, Jesus não pode violar a lei do sábado. A grande questão é que, da visão, da ótica deles, dos religiosos, Jesus estava violando a lei do sábado que eles criaram. De acordo com o código que eles criaram, não de acordo com o propósito de Deus para o sábado. O mesmo aconteceu quando eu preguei no último sermão. Lembra do relato do tanque de Betesda, onde nós vimos que havia uma lenda sobre aquelas águas, de que um anjo, em determinado momento, balançava as águas, e as pessoas que entravam ali, elas eram curadas? Se a gente olhar o texto dessa forma, de forma crua, sem atentar ao contexto, ou sem analisar o contexto histórico da passagem, nós podemos chegar à conclusão de que aquilo ali, de fato, era verdade. Porque João não diz em nenhum momento que aquilo era uma lenda. Mas por que nós podemos chegar a essa conclusão? Por conta do contexto histórico, por conta da história que relata que havia essa crença popular.
João está apenas relatando o que se acreditavam acerca daquele tanque. E de igual modo, o texto que a gente está estudando agora, nele João apenas está registrando a compreensão dos religiosos sobre o quarto mandamento. E ele também não explica porque eles estão errados. Sempre que nós nos depararmos com esse tipo de situação, esse tipo de texto, nós precisamos buscar textos correlatos. O que é um texto correlato? São textos que tratam do mesmo assunto em outras passagens, ou até mesmo dentro do mesmo capítulo, ou dentro do mesmo livro. Então você está tratando acerca de um assunto, você tem dúvida se Jesus estava violando a lei aqui, o que você precisa fazer? Buscar textos correlatos. E aí nós vamos recorrer ao texto correlato de João, capítulo 7, do versículo 19 ao 24. Capítulo 7. O que está acontecendo no capítulo 7? Jesus, mais uma vez, vai para o templo e a discussão acerca da cura do paralítico continuou. Não pense que acabou aqui o problema. Isso deu pano para a manga. As pessoas começaram ainda a questionar Jesus, dias após dias, acerca dessa cura, acerca do que havia acontecido no tanque de Betesda. E aí nós chegamos então, lá no capítulo 7, Jesus está ainda sendo acusado de violar aquela lei, por ter curado, a lei do sábado, por ter curado o paralítico e mandado ele carregar a maca. Aí, de repente, lá no versículo 19, Jesus vai dizer que os religiosos é que não cumpriam a lei. Não Jesus. Eles estavam acusando Jesus. 2 capítulos se passaram e essa fama, essas acusações estavam caindo sobre Jesus. Agora Jesus vai até o templo por causa de uma festa, a festa das cabanas, e agora ali Jesus deixa claro que não é ele que estava violando a lei do sábado. Não é ele que não estava obedecendo à lei, mas eram os fariseus, ou os religiosos. Veja o versículo 19. Moisés não lhes deu a lei, vocês não têm a lei, no entanto, nenhum de vocês lhe obedece. Essas são as palavras de Jesus contra aqueles que estavam acusando Jesus de violar a lei do sábado. Jesus não disse assim, Moisés deu a lei do sábado, mas eu posso violar a lei do sábado porque eu sou o Senhor. Ele não pode fazer isso. Jesus não pode violar a sua própria lei. Vocês, ou nenhum de vocês, lhe obedece. Por que vocês procuram matar-me? Veja, Jesus ainda dá um exemplo para eles, mostrando que eles realmente não obedecem à lei. Eles estão procurando matar Jesus. Eles não amam o próximo. Após essa acusação, os religiosos disseram que Jesus estava endemoniado. Aí, no versículo 21 e 23, veja como Jesus argumenta, usando o milagre que aconteceu lá no tanque de Betesda. Jesus lhe disse, fiz um milagre, a cura no tanque de Betesda. E vocês todos estão admirados. Vocês não conseguem nem explicar o que aconteceu. No entanto, porque Moisés lhe deu a circuncisão, embora na verdade não tenha vindo de Moisés, mas dos patriarcas, vocês circuncidam no sábado. Ou seja, Moisés ele ordenou a circuncisão. Só que quando o 8º dia cai no sábado, vocês vão no templo e vocês realizam a circuncisão do seu filho. E com isso vocês não estão violando a lei. Então perceba que há ocasiões em que fazer algo no sábado não era uma violação da lei. Do contrário, vocês também estariam transgredindo a lei nesse sentido. Ora, se o menino pode ser circuncidado no sábado para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que vocês ficam cheios de ira contra mim por ter curado completamente um homem no sábado? Vocês são hipócritas. Vocês são incoerentes. Porque vocês circuncidam um menino no sábado. E agora vocês estão chocados porque eu curei um homem no sábado? Então aqui nós podemos perceber claramente que o Senhor Jesus Cristo, ele não violou o sábado segundo as suas próprias palavras. Quem violava a lei eram os religiosos, não ele. Jesus não afirma que ele violou a lei. Então perceba, se a gente não ler o capítulo 5, junto com o capítulo 7, nós podemos ter a impressão que Jesus violou a lei. E esse é um entendimento comum de muitas pessoas. Esse que vos fala, acreditava nisso na adolescência. Eu acreditava que Jesus havia violado a lei. E quando eu entrava num debate com um adventista do 7º dia, ou seja, dessa seita,
Eu usava esse argumento. Ainda bem que Deus perdoa as nossas heresias do passado. Mas eu dizia que eu não guardava o sábado porque nem Jesus guardou, ele quebrou o sábado. Olha que herege que eu era, não? Então a primeira razão para crermos que Jesus não violou o sábado é hermenêutica. É por conta da interpretação ou do contexto. Porque quando a gente interpreta dentro do contexto amplo, fica evidente que Jesus não quebrou a lei. O problema não estava em Jesus, o problema não estava na lei, o problema estava nos religiosos que acrescentaram tradições à lei de Moisés. Mas existe uma segunda razão para rejeitarmos a ideia de que Jesus violou o Shabat. A segunda razão é teológica. Pense comigo. O que fez Adão se tornar um transgressor? Não foi uma transgressão? Não foi o fato dele ter comido um fruto proibido, ter violado uma ordem, um mandamento? O que comprova que você, que eu, ou que nós somos transgressores? Não é o fato de que nós transgredimos a lei de Deus? Agora pense comigo, se eu sou um transgressor, assim como Adão, eu mereço as penalidades da lei, não é verdade? O que eu mereço por conta das minhas transgressões? A ira, a condenação, o juízo eterno de Deus. É isso que nós merecemos. Agora pense o seguinte, Jesus ele veio a esse mundo como nosso substituto. Eu expliquei inclusive isso na classe de novos membros hoje. Jesus veio a esse mundo para nos substituir em dois aspectos. O primeiro aspecto, Jesus veio nos substituir nesse mundo, cumprindo a lei perfeitamente em nosso lugar. Porque não houve um momento na história que Deus falou assim, eu cansei desse povo, está aqui, ninguém obedece à minha lei, vamos cancelar tudo, vamos começar do zero, que agora é só graça, acabou a lei aqui. Não deu certo, foi um erro ter colocado a lei para o povo. Isso nunca aconteceu. Deus exige que os seus filhos obedeçam à lei dele perfeitamente. Perfeitamente. A grande questão é que ninguém aqui conseguiu e ninguém aqui vai conseguir. Nós já quebramos, já nascemos já quebrando a lei de Deus. Essa aqui é a grande verdade. Aí Jesus vem a esse mundo para fazer aquilo que eu fui incapaz de fazer, ou seja, obedecer à lei. Aí ele vai lá e quebra a lei? Isso não é coerente. Se Jesus quebrou a lei, quando ele foi para a cruz e recebeu a ira de Deus, ele mereceu, fez por merecer. Afinal, ele é um transgressor. Ele é um pecador. Se ele violar a lei, ele é um pecador. Agora, como ele pode me substituir dessa forma? Ele não funcionaria como um substituto, não serviria. A sua morte na cruz não poderia nos salvar, porque ele não estava morrendo por nós, estava morrendo por ele mesmo, por causa do seu próprio pecado. Percebe o problema de afirmar que Jesus violou a lei do sábado? Jesus veio nos substituir, obedecendo a lei em nosso lugar. A segunda substituição, Jesus nos substituiu na cruz, pagando pela nossa desobediência à lei. Jesus obedeceu no nosso lugar. Tá, mas não anula o fato de que nós desobedecemos. E segundo Deus, há consequências eternas para aqueles que desobedecem à sua lei. Condenação, juízo eterno, inferno. O que fazer agora? Aí Jesus nos substituindo na cruz. Ali ele é tratado como se ele tivesse cometido todos os pecados do mundo, para que eu e você que estamos aqui hoje pudéssemos ser tratados por ele como se não tivéssemos cometido nenhum pecado ou nenhuma transgressão. Porque Deus hoje, quando olha para o seu povo aqui reunido, no dia do Senhor, no dia do culto, ele enxerga nos crentes pessoas que obedeceram perfeitamente à lei de Deus, porque ele enxerga Cristo Jesus em nós. Por isso, apesar de você, assim como eu, ter muitos pecados, apesar de você ser falho, apesar de talvez você ter pecado hoje no caminho vindo para cá, ou está pecando agora, apesar de tudo isso, você, quando ora a Deus, quando fala com Ele, a tua oração é ouvida, porque Deus vê não Adão em você, mas Ele vê Cristo Jesus. Então Ele não poderia transgredir a lei. Do contrário, não haveria salvação, não haveria esperança para nenhum de nós.
Veja o que o nosso Senhor Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18. Não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas. Eu não vim abolir, eu vim cumprir a lei. Jesus veio a esse mundo para cumprir a lei. Se ele violou a lei do Shabat, isso significa que ele não cumpriu a lei de Deus. Ele fracassou no seu papel. Nós não seríamos loucos o suficiente para admitir isso. Lá na minha adolescência, apesar de não saber de nada disso, era isso que eu estava afirmando, na minha ignorância. É preciso entender que Jesus é o melhor intérprete. Ele interpreta melhor que os religiosos do seu tempo. É preciso lembrar também, meus irmãos, que Jesus é o profeta prometido de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15, texto que nós já estudamos, quando falei acerca de João Batista, quando confundiram ele com o profeta. Lá na antiga aliança, lá em Deuteronômio, Deus prometeu ao povo de Israel que levantaria do meio do povo alguém semelhante a Moisés. Alguém que ensinaria a lei, alguém que falaria em nome de Deus. Então a nação de Israel aguardou a chegada desse chamado o profeta. É diferente dos profetas que vieram. Elias era um profeta. Esse aqui não, esse aqui é o profeta. Por isso, quando João Batista se torna iminente, é você o profeta? Jesus é o profeta. Nós vimos isso também lá no capítulo 1. E é interessante dizer que esse profeta que viria, à semelhança de Moisés, ele explicaria a lei de Moisés. Quando nós olhamos lá para Êxodo capítulo 20, Deus, no monte, entrega a lei para Moisés. Alguns anos, ou muitos anos se passaram. Agora o próprio Deus desce a esse mundo, se torna um homem, sobe no monte, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, e agora esse profeta explica a lei de Deus. E quando você lê o Sermão do Monte, o que Jesus está fazendo ali? Ele está exercendo o seu ofício profético, porque ele é o profeta, ele está explicando a lei. Por essa razão você vai ouvir, ou vai ler, né? Expressões do tipo: vocês ouviram o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Vocês ouviram o que seus pais disseram? Eu, porém, vos digo. Aí você pensa, Jesus está quebrando a lei, está violando a lei. Não. Jesus está interpretando corretamente a lei de Deus. Porque ele não veio cancelar, anular a lei. Ele veio cumprir a lei. Ele não pode cancelar essa lei. Essa lei, ela continua, ela é perene para todo sempre. A lei foi entregue por Moisés no monte. E agora o próprio Deus também no monte explica ela para nós. Por isso nós temos o sermão do monte ou da montanha. Mas eu tenho uma outra questão que precisa ser levantada agora. A lei deve ser observada pelos cristãos hoje? Eu tenho que dizer para vocês que eu estou no slide número 7. O meu slide vai até o 26. Até 5 horas da tarde, tudo bom? Tudo bem para vocês? Vocês estão com fome, com pressa, não? Mas não se preocupe, eu vou parar daqui a pouco. Né? Eu vou continuar na semana que vem. Eu vou tratar da aplicação da lei do Shabat, sobretudo para o cristão. Mas vamos lá, até chegar ao fim do meu tempo aqui. Ou até vocês começarem a fazer cara feia para mim. A lei deve ser observada hoje? Há 3 possíveis respostas a essa questão. Essa é uma questão que parece ser simples, mas não é. É nesse ponto que tem havido muita confusão dentro do cristianismo. E há 3 possíveis respostas que são dadas por muitos cristãos. A primeira resposta é essa daí. Ó. A lei deve ser observada hoje? Sim, pois o pecador se torna salvo por obedecer à lei. Será que essa resposta está certa? Pense aí. Está certo ou está errado? Não responda, só pense aí. Bom, se você disse que está certo, você foi reprovado no teste. Porque esse era o problema dos religiosos no tempo de Jesus. Eles acreditavam que a obediência à lei é que os tornavam salvos. Mas o problema persiste. Ninguém jamais obedeceu à lei de Deus, então ninguém foi salvo por causa da lei. Algumas correntes teológicas que acreditam que na antiga aliança
a Davi, Abraão, Isaac, esses homens do passado, foram salvos porque eles obedeceram à lei de Deus. Bom, esses não levam em conta o Novo Testamento, certamente, porque no Novo Testamento o apóstolo Paulo nos diz que o objetivo da lei é apresentar todos os homens indesculpáveis diante de Deus. Esses não leem o Novo Testamento ao afirmar isso. Nessa resposta nós encontramos o legalismo puro. É o mesmo legalismo encontrado nos judeus nos dias de Jesus. Porque os que disseram sim estão dizendo que a sua salvação ela é por causa da sua obra, por causa do que você faz. Se você obedecer à lei, você vai ser salvo. Se você não obedecer à lei, você vai ser condenado. Bom, se você pensa assim, isso significa que a sua salvação é mérito seu. Isso se fosse possível você obedecer à lei, porque não é. Dado ao fato que Deus exige uma obediência perfeita, e você não é capaz de obedecer isso perfeitamente. Então, essa posição está reprovada. Né? Reprovada. Mas existe uma segunda resposta ainda, uma segunda possível resposta. A lei deve ser observada hoje? Resposta: não, pois a lei não tem nenhuma relação com os crentes hoje. A lei não tem nenhuma relação com os crentes hoje. É tipo assim, a coisa do Antigo Testamento, sabe? A gente não está no tempo da graça agora, cara, essa graça tem nada a ver com a lei, afinal eu não sou judeu. É Moisés que se vire lá com o seu povo daquela aliança lá. Eu sou gentil, comigo é graça. Será que está certo essa afirmação? Será que nós não temos realmente nenhuma relação com a lei de Deus hoje? Os que dão essa resposta entendem que a lei era um jugo de escravidão difícil de ser cumprida e que essa lei foi abolida com a chegada de Cristo. Segundo esse entendimento, a lei era exclusiva para os judeus. É a visão que nós conhecemos como antinomismo, né? Anti, contrário, nomos, lei. Aqueles que são contrários à lei nos dias de hoje. Infelizmente, eu tenho que dizer a vocês que essa tem sido a visão predominante no meio dos batistas não reformados. Tá? Sendo assim, essa visão está também reprovada. Os reformadores, e a linha teológica que nós defendemos, defenderam e sempre defenderão a terceira resposta. A lei deve ser observada hoje? Resposta: sim. A lei é um padrão de vida para os crentes. Essa é a resposta dada pelos cristãos de linha reformada. Nós entendemos que a lei moral de Deus ela é perene, ela é para sempre. E ela é o padrão de vida que Deus exige dos crentes. Essa lei moral de Deus, eu vou explicar isso tudo na semana que vem, mas só para que você não vá embora com dúvida, essa lei moral de Deus ela é resumida nos 10 mandamentos. Né? Agora, é preciso entender que nós obedecemos a lei não para ser salvo. Nós obedecemos a lei porque nós fomos salvos. Um teólogo, certa feita, disse que a lei nos conduz a Cristo para a justificação. Cristo nos conduz à lei para a santificação. Porque a lei revela o padrão moral de Deus. Revela aquilo que Deus espera dos seus filhos. Essa é a terceira resposta. E essa resposta, ela está aprovada. Porque o apóstolo Paulo, ele diz, lá em Romanos capítulo 2, versículo 14, que a lei de Deus está gravada em nossos corações. E a lei moral, ela está gravada ainda hoje em nossos corações. Talvez a sua pergunta seja: a lei deve ser observada completamente, ou toda a lei deve ser observada hoje? Porque quando você olha para a sua Bíblia, você está lendo o livro de Levíticos, né? Eu sei que muita gente não gosta do livro de Levítico por conta das leis. Mas quando você está lendo aquele livro, e se você olhar para a igreja hoje, você vai perceber que muito do que está escrito ali nós não fazemos hoje. Nós não sacrificamos animais, nós não temos um templo, nós não temos um sumo sacerdote, não temos nada disso. Agora, como eu sei que lei eu devo obedecer? Como saber? Como olhar para o texto bíblico e falar assim, isso aqui é para mim hoje, isso aqui não, do unité? Não é assim que funciona. Existe um padrão,
Existem normas para a gente identificar quais são as leis às quais estamos sujeitos. E as leis às quais nós não estamos mais sujeitos. Umas porque Cristo cumpriu, outras porque essas leis cumpriram o seu papel na nação de Israel. Sendo assim, nós devemos obedecer todos os mandamentos de Deus? Quais? Por que uns sim, por que outros não? A resposta a essa questão eu vou dar a vocês na próxima semana, nesse mesmo canal. Tá? Então não falte, na próxima semana eu darei a resposta a vocês. Então, por conta do meu tempo, eu não vou entrar nesse ponto, eu já vou pular logo para a conclusão. Quando nós olhamos para um texto como esse, nós percebemos algumas verdades. Em primeiro lugar, perseguir o nosso Senhor. O nosso Senhor Jesus, quando veio a esse mundo, ele foi perseguido. Algo inacreditável, né? É inacreditável o que fizeram com o nosso Senhor. Ele veio a esse mundo para salvar pecadores. Ele veio a esse mundo, ele curou enfermos. E mesmo assim, perseguiram o nosso Senhor. E a razão para isso é muito óbvia. O mundo odeia a luz. Mas eu tenho que dizer a vocês que essa perseguição, ela não ficou somente lá na pessoa de Cristo. Essa perseguição também acontece com os discípulos de Jesus. Jesus não disse assim, olha, eu estou sendo perseguido, eu vou ser perseguido, mas meus discípulos, fiquem tranquilos, isso não vai acontecer com vocês. Bom seria se ele tivesse dito isso, né? Mas Jesus disse o oposto. Ele disse assim lá em João capítulo 15, versículo 18 a 20, se o mundo os odeia, tenha em mente que antes odiou a mim. Meus discípulos, o mundo odeia vocês, é óbvio, mas antes eles me odiaram. Se vocês pertencessem ao mundo, eles o amariam. O mundo vai amaria você. Você é deles? Você é do mesmo time? Amaria como se vocês fossem deles. Todavia, vocês não são do mundo. O crente não é desse mundo. Por isso o mundo nos odeia. Por isso os incrédulos nos odeiam. Por isso os céticos nos atacam. Por isso há todo tipo de perseguição contra o cristianismo. Pode nem ser uma perseguição física, mas uma perseguição intelectual dentro das faculdades. Uma perseguição moral, ou acusações falsas. Isso acontece. O cristão sofre perseguição. Aí Jesus disse assim, lembre-se das palavras que eu lhes disse. Nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedecerem as minhas palavras, também obedecerão a de vocês. Se perseguir o nosso Senhor, nós que somos escravos, não estamos livres dessa perseguição. Mas nós temos em Cristo um descanso e um alento. Ele diz que ele venceu o mundo. E esse que venceu o mundo é o mesmo que nos dará forças para passar por perseguições, por ataques. O mundo está caminhando para um rumo sombrio. Se continuar do jeito que está, não vai demorar muito tempo para o cristianismo ser perseguido fisicamente lá no nosso país, no Brasil. E não pense que essa realidade está longe de nós. Nós temos aqui do nosso lado a China, que está de olho na gente também, nesse país. Nós não sabemos o que pode acontecer, mas pode ser que um dia nós passemos por perseguições físicas, torturas. Isso pode acontecer. E se um dia isso acontecer, que Deus nos ajude a nos mantermos fiéis e firmes, assim como os primeiros discípulos de Jesus conseguiram, pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, que Ele nos dê força. Nossos filhos estão indo para a escola. Lá eles serão perseguidos. Ensinarão para eles que o homem veio do macaco, que existe inúmeros deuses, que você precisa jogar feijão no Oni. Eles vão rechaçar a nossa fé. A nossa fé é irracional para eles,
Mas a deles não é irracional, né? Jogar feijão num boneco. Nós precisamos estar preparados e preparar nossos filhos também para o que pode vir à frente. Segunda verdade que nós aprendemos no texto é que Deus nunca descansa. Meu pai continua trabalhando. Deus nunca descansa. Essa é a segunda verdade que a gente extrai do texto. Isso significa que Deus nunca deixou de agir com a sua benevolência, com a sua bendita providência em nosso favor. Deus não virou as costas para nós e foi tirar umas férias no Havaí. Deus continua trabalhando em nós, trabalhando apesar de nós. Sempre que nós precisamos, Deus está lá. Deus continua trabalhando. Hoje, agora, nesse exato momento, agora, Deus está trabalhando. Como eu sei, puxa o ar aí, vê se entra ar nos seus pulmões. Checa seu coração, vê se ele está batendo. Você se alimentou hoje na sua casa para vir para cá? É Deus trabalhando com a sua santa providência. Ele não parou de trabalhar um único minuto. O mundo está funcionando? As estrelas estão nos céus? Onde estava uma chuva terrível, hoje o sol está brilhando? Deus está trabalhando. Ele está sustentando tudo isso pelo poder da sua palavra. Nosso Deus não é como o Deus Baal. Lembra lá do desafio do profeta Elias? Quando Elias começa a zombar dos profetas de Baal. Elias diz assim: escolha um dos novilhos e prepare no primeiro, visto que vocês são tantos. Eram 450 profetas de Baal contra um único homem. Clame vocês pelo nome do seu Deus, mas não acendam o fogo. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam. Era um desafio. Vamos ver quem é o Deus de verdade aqui. Vamos colocar o novilho, um cordeiro, vamos preparar o altar. O Deus que taca fogo nisso aqui é o Deus verdadeiro. Vamos lá? Aí eles começaram a clamar pelo nome de Baal. Já que eles eram maioria, começaram primeiro. E o texto nos diz que eles clamaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. E eles clamavam assim: ó Baal, responda-nos. Eles gritavam, dançavam em volta do altar que havia sido feito. Mas não houve nenhuma resposta, o texto diz. Ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritei mais alto. Já que ele é um Deus, quem sabe ele está agora meditando, ou ocupado com alguma coisa, ou viajando. Vamos, gritem. Talvez esteja dormindo e precise ser acordado. Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas, lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve nenhuma resposta. Ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Nosso Deus não é como o falso Deus Baal. Nós não precisamos gritar, não precisamos nada. Deus Baal nem existe, na verdade. Mas o nosso Deus existe. E Ele está aqui. Ele está do nosso lado. Nosso Deus, Ele não tira férias. Ele não descansa. Ele não precisa dormir por estar cansado de suas obras. Ele está trabalhando por nós, em nós e às vezes através de nós. Foi exatamente isso que o salmista afirmou lá no Salmo 121. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. Esse é o nosso Deus, Ele está sempre alerta e sempre nos protegerá. Se Deus jamais deixará de trabalhar, então nós precisamos aprender a descansar nele. Ele não descansa, mas nós precisamos descansar nele.
Como nós e quando nós descansamos em Deus? Por exemplo, quando nós fomos injustiçados por ímpios que se levantarão contra nós. Talvez numa fábrica, talvez na escola, talvez dentro da própria família. Nós temos que descansar em Deus quando eles nos acusarem injustamente de algo que nós não fizemos. Nós não podemos nos esquecer que o justo juiz não dorme. O justo juiz não tirou o seu talar preto e foi tirar umas férias. Ele está sentado no seu alto sublime trono. Ele vai julgar com justiça. Nós só precisamos descansar e confiar na sua justiça. Foi exatamente isso que o salmista expressou quando estava sendo também perseguido por seus adversários no Salmo 37, versos 5 e 7. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com os sucessos dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Descansem no Senhor. Como nós não podemos, como não nos lembrar das palavras de Jesus que nos convoca a buscar o descanso nele? Afinal, Jesus é o nosso verdadeiro descanso. Ele é o cumprimento do quarto mandamento. Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, disse assim: venham a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus nos prometeu carregar o nosso fardo. Ele prometeu nos dar o fardo dele, que é suave, que é leve. Ele prometeu dar a nós o seu descanso. Talvez hoje a sua alma esteja aflita, perturbada, abatida. Talvez você esteja agora emaranhado em diversas circunstâncias, a qual colocou a sua alma nessas condições. Talvez você não se sente descansado em Deus. As aflições te perturbam. Seu coração está aflito. Mas ouça a voz do salmista lá no Salmo 62, 5. Descanse somente em Deus. Dele vem a minha esperança, somente Ele é a rocha que me salva, Ele é a minha torre alta, não serei abalado. Descanse somente em Deus. Atente para a exclusividade do salmista. Descanse somente em Deus. Somente Deus pode nos dar o alívio e o refrigério que tanto necessitamos. Às vezes, irmãos, nós temos a impressão que Deus nos abandonou. Às vezes o salmista ele esboça essa realidade. Às vezes, em meio a tantas e tantas tribulações e tantas lutas, às vezes temos a impressão que Deus tirou umas férias e abandonou a gente aqui. Onde está Deus? Essas são as perguntas que fazemos, às vezes, quando estamos no meio do caos, no meio da tormenta. Pensamos que Ele nos abandonou. Na verdade, Ele nunca nos abandonou. Ele continua aqui. Ele continua trabalhando em nosso favor. E Deus, por vezes, Ele usa as tribulações tão somente para moldar o nosso caráter ao caráter dEle. Deus usa as lutas, os perrengues dessa vida para nos fazer despertar para a necessidade de que nós precisamos encontrar nele descanso e solução. Afinal, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O texto não diz que todas as coisas boas cooperam, mas diz que todas as coisas, inclusive a tormenta, inclusive as lutas, inclusive as perdas, os fracassos, o luto, a doença, a dor, as perseguições, tudo na vida do crente coopera para o seu bem. Quando você está no meio da tormenta, no meio da tempestade, Deus está lá no seu alto e sublime trono, contemplando você e te dando força para passar por isso. Deus poderia te fazer passar por cima da tempestade, não é verdade? Mas por que Ele não faz? Porque é lá no meio da tempestade que você vai ser ensinado a confiar nele de verdade. Quando tudo vai bem, convenhamos, nós nos esquecemos de Deus.
Foi assim com a nação de Israel, não será diferente conosco. Aí por vezes Deus faz ali, deixa acontecer conosco o que aconteceu com José, nós caímos num buraco profundo, jogado às vezes por nossos próprios irmãos. Mas quais são suas opções num abismo? O que você pode fazer dentro de um buraco? O que está à sua frente? Terra. Atrás de você? Terra também. Para baixo? Terra. Para um lado, terra. Para o outro, terra. A única opção que você tem quando está dentro de um abismo é olhar para o alto. Aí quando você olha para o alto, está lá o nosso Deus com as suas mãos estendidas para nos tirar de lá. Ele não descansa. Ele continua trabalhando. Mas por que a gente foi jogado num buraco assim? Porque paramos de olhar para o alto. Paramos de olhar para Ele. Então, como um pai amoroso que é, Ele vira a nossa vida de cabeça para baixo algumas vezes, para que a gente se volte para Ele, porque Ele nos ama. Deus disciplina aqueles a quem Ele ama. Então, se você está sendo disciplinado por Deus, ou está sentindo Deus distante de você, saiba, Ele está fazendo isso exatamente para que você se volte para Ele. Ele não te abandonou. Quando nós somos atingidos por um forte tufão ou taifu, é verdade que nós ficamos com medo. A força do vento nos assusta, o som é terrível. A minha casa, por conta do sistema de mola, balança muito. Nós ficamos com medo e a impressão que nós temos é que o sol sumiu, desapareceu, que ele não existe mais. Nós nem sequer nos lembramos que existe um sol, nós só nos preocupamos em fechar as janelas, em tomar todos os devidos cuidados e o medo toma conta de nós. Mas onde está o sol enquanto o tufão está passando entre nós? Será que o sol deixou de brilhar? Será que o sol perdeu a sua força? É evidente que não, meus irmãos. O brilho do sol é o mesmo. A força do sol continua sendo a mesma. O calor emitido pelo sol é o mesmo. A distância dele não muda quando o tufão passa. Ele continua no seu lugar. O que acontece quando o taifu passa? Um sol lindo como esse que a gente está vendo ali fora. Pode prestar atenção. O céu fica azulzinho, a coisa mais linda, e você percebe o brilho do sol. E é isso que vai acontecer. Enquanto estivermos no meio da tormenta, talvez nos esqueçamos do nosso Deus que está acima de tudo isso. Mas ela vai passar. O sol vai brilhar. E nós vamos, mais uma vez, olhar para os céus e dizer: obrigado, Deus, por não descansar. Obrigado, Deus, por conceder a mim descanso. Se nós estamos no meio da tribulação, no meio da tormenta, o que fazer? Escutar o salmista. Descanse somente em Deus. Deus nunca deixou de trabalhar. É preciso pensar nas palavras de Jesus. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso. O descanso vai ser alcançado quando nós tomarmos o jugo de Jesus e colocar sobre nós. Não o jugo do legalismo, não o jugo do farisaísmo ou da religiosidade, mas o jugo de Cristo Jesus encontrado no seu evangelho. Só assim nós encontraremos descanso para a nossa alma, porque o jugo de Jesus é suave e leve. Meus irmãos, por que nós insistimos em carregar fardos que Ele, Jesus, já carregou por nós? Por que nós fazemos isso? Jesus já nos livrou dos nossos fardos. Ele já tirou das nossas costas o peso que estava sobre nós. Mas por que nós insistimos? Como eu faço para me livrar do fardo que está sobre as minhas costas? Só tenho uma resposta a te dar. Só existe um meio. Só existe uma forma de se livrar dos fardos, é correndo para a cruz de Cristo e encontrando em Deus, em Cristo Jesus, na sua cruz, o verdadeiro descanso. Porque Cristo Jesus já levou o nosso fardo na sua morte,
ou na sua vida também aqui na terra. Nós só descansaremos em Deus quando estivermos cientes de quem é o nosso Deus, de quão poderoso Ele é e de como Ele detém o controle absoluto sobre todas as coisas. Nós só vamos descansar em Deus de verdade quando tivermos consciência de quem Deus é, quando tivermos consciência do seu poder. Aí nós vamos descansar. Nós temos aprendido nos últimos sermões que para Jesus basta apenas uma palavra para um paralítico andar. Basta apenas uma palavra para as nossas lutas se dissiparem. Sendo assim, nós devemos recorrer a Deus em oração, suplicando a Ele. Nós devemos pedir a Deus: Senhor, por favor, cobre-me com tuas mãos. Cobre-me. Cobre-me, Senhor, com o teu poder. Senhor, estou passando por uma terrível luta, então vem me socorrer. Senhor, veja a minha situação. Atente para o meu sofrimento. Veja, Senhor, o trovão e o mar, eles estão se erguendo, eles estão vindo na minha direção. A tempestade está se aproximando. Eu estou, Senhor, no meio de uma terrível tempestade, mas eu sei que és poderoso para me livrar. Porque eu te conheço. Eu sei que basta apenas uma palavra. A tempestade está chegando. O trovão e o mar se erguendo vêm. Mas, Senhor, se eu tiver que passar por essa tempestade, que seja feita a sua vontade. Se for do teu agrado não me livrar dessa tempestade, e se eu tiver que passar sobre ela, eu confiarei em Ti. Eu vou confiar em Ti, Senhor, porque eu sei que também sobre as águas o Senhor é Rei. O Senhor domina sobre as águas, sobre tudo. Sendo assim, Deus, descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, porque eu sei quem é o meu Deus. Por isso, então, a minha alma permanecerá segura em Ti. Minha alma sabe que em Cristo ela firme está. Curva a sua cabeça. Vamos orar. A seguir nós vamos cantar.